Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer o terceiro vídeo da série de equações diferenciais. Nós já tivemos o primeiro vídeo que falamos sobre o que são equações diferenciais ordinárias e o método de separação de variáveis, e um segundo a gente resolveu alguns exemplos. Nesse vídeo eu vou resolver alguns exercícios de equações separáveis. E fica de olho aí, pessoal. Não esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não fez isso, de apertar o sininho de notificações, deixar seu joinha no nosso vídeo para ele ganhar mais relevância no YouTube. Beleza, gente? E principalmente, não esqueça, se vocês tiverem dúvidas, comentem. E agora, bora lá pro vídeo. Bom, então vamos lá, pessoal. Nós vamos resolver alguns exercícios de equações diferenciais ordinárias separáveis, tá? Eu vou nomeá-los como A, B, C, D e E. Então, o nosso exercício A, ele é o seguinte: dy sobre dx é igual a menos 2 cosseno de x. Então, tá aí nossa equação diferencial. É uma trigonométrica para a gente resolver. Para resolver essa equação nós temos que separar as variáveis, e está bem fácil de separar porque o dy e o dx estão aqui, mas o único local onde a gente vê y é aqui no dy. Então, separando já, dy é igual a menos 2 cosseno de x dx, certo? É assim que vai ficar a nossa equação depois de separar as variáveis. Agora o que a gente faz? A gente aplica a integração nos dois membros da nossa equação diferencial. Então ela vai ficar assim, eu vou repetir a mesma expressão, dy, igual a menos 2 cosseno de x dx, e a gente aplica a integral. Só que o que acontece? Quando eu aplico a integral dos dois lados, do lado direito tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para melhorar um pouco a nossa expressão. A gente vai ficar com integral de dy, e aqui a gente pode tirar o menos 2 de dentro da integral. Então fica menos 2 integral de cosseno de x dx. Certo? A integral de dy, ela daria o seguinte, presta atenção que eu vou fazer bem passo a passo. Ela daria y mais uma constante que eu vou chamar de c1. E do outro lado, a integral de esse menos 2, integral de cosseno de x, ficaria menos 2, integral de cosseno de x é seno de x. Então, menos 2 seno de x, mais uma outra constante que a gente vai chamar de C2. Agora, gente, uma coisa que é bem comum, que a gente pode aplicar aqui, e eu vou fazer desse lado aqui, para não ficar muito apertado lá no final, é a gente isolar o y, e ficar com menos 2 seno de x, e aí a gente escreve mais C2 menos C1. Aí você vai falar, tá, mais C2 e menos C1 é uma subtração de duas constantes, C2 e C1. Deixa eu melhorar esse 1 aqui, essa caneta aqui não está muito colaborando. E o que vai acontecer? Quando você subtrai duas constantes, vai aparecer uma nova constante. Então você vai ter menos 2 seno de x, mais a gente poderia chamar essa subtração de duas constantes de c, simplesmente. E está aí a nossa solução do item A. Nos próximos itens eu não vou fazer esse passo a passo da constante. Eu fiz nesse mais para a gente dar um destaque, e lembrar depois, mas nas próximas eu já vou direto. Ok? Vamos lá para o item B? Então vamos lá. O item B, ele é o seguinte, ele é dy sobre dx, que é igual a 12x ao cubo, deixa eu tentar fazer bem fininho esse 3 aqui, 12x ao cubo, e elevado a 3x à quarta. A gente já está vendo que na variável x a gente vai ter um pouco de dificuldade com a integral, não é uma integral direta, simplesinha, A gente vai sofrer um pouquinho nessa integral. Mas tudo bem, não tem problema nenhum não. Então tá aí o item B.
O processo de separação de variáveis, mais uma vez, é um processo que vai ser bem simples aqui, né? Então, vou passar o dx para o outro lado, vou ficar com dy, que é igual a 12x ao cubo e elevado a 3x à quarta dx. Estava dividindo, passou multiplicando para o outro lado. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a integral dos dois lados. Não vou fazer agora aquela coisa tão didática de vermelhinho, bonitinho, passo a passo. Não, vamos direto aqui. E vocês vão perceber que eu vou deixar dessa vez o 12 aqui dentro. Você vai falar, mas não pode tirar da integral? Pode. Mas tem momentos que deixar lá dentro não vai afetar e vai até ajudar um pouco, que é o caso. Integral de dy dá y, lembrando que a constante eu vou reservar para o outro lado. E eu vou chamar essa integral de integral I. Podia até chamar de I1, mas vamos chamar de I, porque é a única integral que eu vou trabalhar agora. Bom, por que eu estou chamando de I? Porque eu vou fazer paralelamente essa integral aqui, e depois eu venho e coloco a solução aqui embaixo, que é o que a gente chama de solução geral, tá? Então vamos lá? Então a gente vai ficar com I, a nossa integral I, né, que é a integral em questão, é a integral de 12 x ao cubo e elevado a 3x a quarta dx. Pronto. É isso aí. Aí o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou chamar o 12x ao cubo de u. Aliás, desculpa, o 3x a quarta de u. Eu vou fazer um método da substituição. Então, ó, u é igual a 3x a quarta. Quando eu derivar esse u, olha só o que vai acontecer, gente. Derivada de u, du sobre dx, derivada, tá? Regrinha do tombo 4 multiplicando, vai dar exatamente, ó, 4 vezes 3 dá 12. Olha só por que eu não tirei o 12 de lá, ó. E diminui o 1 do expoente, então vai ficar x ao cubo. A gente fez uma derivada aqui, tá? 12x ao cubo. Aí eu pego esse dx e jogo para cá multiplicando. Então eu vou ficar com du. Quem que é o du? Ele vai ser 12x ao cubo dx. Olha quem apareceu aqui. A gente vai continuar aqui a integral I, que é essa daqui, né? Ela vai ficar o seguinte, ó, integral, vamos fazer as substituições. Observa aqui comigo, pessoal, ó, o 12x ao cubo vezes dx, ele pode ser substituído pelo du. E esse e vai continuar e, só que o 3x à quarta, vamos fazer aqui vamos dar um rabisco verde aí, ó. O nosso 3x à quarta, ele vai ser substituído pelo u, né? Então o que a gente vai ficar? Olha como vai ficar simples a expressão, ó. Vai ficar e elevado a u, e tudo isso que está de vermelho eu substituo por du. Gente, ficamos com uma integral bem simples de resolver. E a ideia era essa mesmo, né? Ficar com uma integral simples. Como que a gente resolve essa integral I? Integral de e elevado a alguma coisa, ele é o próprio e elevado a essa coisa dividido por ln da base, né? Assim que funciona a integral de exponencial. Só que se eu fizer o ln de e, vai dar 1. Então a gente não precisa quando a base é e. Basta colocar e elevado a u, só lembrando de integral de função exponencial, né? Tem gente que não lembra muito bem. Um parênteses rápido aqui. Quando você faz integral, por exemplo, se em vez de e fosse 8 elevado a x dx, o que dá essa integral? Ele dá o próprio 8 elevado a x, né? Só que é dividido por ln, logaritmo natural, da base 8, que é um número isso aqui. Tem que dividir por isso, e mais constante. Só que como ali é e, ln de e dá 1. Por isso a gente não põe quando é e. E por isso que a base e é tão útil, né, pra gente. A base e ela se torna bastante útil nessas situações, tá? Então só um parênteses rápido aqui pra gente relembrar, né? E vamos tocar o barco aqui, vamos continuar. Então a nossa integral deu isso aqui, mais constante, né? Só que aí eu tenho que substituir esse u, devolver o valor do u. Então dá e elevado ao u, que é 3x à quarta, né? Acabou cancelando 12x ao cubo lá, mais c. Volta com essa integral para cá. Então aqui, ó, esse parêntese que a gente fez aqui, a gente vai voltar para cá agora, né? Então eu vou ficar com i, no lugar do i, né? O e
elevado a 3x à quarta potência, 3x à quarta potência, mais uma constante c. E tá pronto, gente. Essa é a resposta dessa nossa equação diferencial separável. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos fazer o item C. Deixa eu apagar aqui. Item C. No nosso item C, a gente tem dy sobre dx, que é igual a 1 sobre yx à quarta. Yx à quarta. Deixa eu fazer um 4 melhor. Yx à quarta. Pronto. Bom, separação de variáveis agora com um pouquinho mais de elementos, né? Dá pra gente divertir um pouquinho aqui, né? Esse y vai subir, então vai ficar y dy. E esse dx vai subir para cá. Então vai ficar 1 vezes dx dá o próprio dx, né? Só que dessa vez o x à quarta ele ficou no denominador. Certo? Então a gente vai ter duas integrais de função polinomial para fazer. Eu vou ter essa integral de y dy de um lado, e do outro eu vou ter a integral de dx sobre x à quarta. Antes da gente fazer essas integrais, vale lembrar que quando você tem integral de uma variável no denominador, a gente tem até um vídeo aqui no nosso canal de integral de variável no denominador, né? Você tem que subir e mudar o sinal do expoente. Você vai ficar com integral de y dy, vamos manter desse jeito. E aqui o x à quarta ele vai subir e vai ficar integral de x a menos 4 dx. Vamos continuar aqui na segunda coluna. Ó. Integral de y vai dar y ao quadrado sobre 2. Eu vou deixar a constante para o lado do x, tá? Seria aquele nosso C1 e C2, né? Do x a menos 4 vai ficar x. Lembrando, gente, que é n mais 1 sobre n mais 1, né? Quando você vai fazer integral de x elevado a n dx, ó, um outro parêntese aqui. Isso aqui vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. É assim que fica. Mais constante, né? Essa é a fórmula. Então, cuidado. Quando você fizer, no caso do x, o nosso n está valendo menos 4. Então, vai ficar menos 4 mais 1, que vai dar menos 3, né? Regra de sinal aí, vai dar menos 3. Então, a gente coloca menos 3. E é lógico, né? Se o expoente deu menos 3, o denominador também vai dar menos 3. Essa parte aí é tranquila. Mais constante. Pronto. Bom, trabalhamos agora um pouquinho as expressões de modo a isolar o y. Então vai ficar y ao quadrado. Eu vou ainda manter sobre 2 aqui, depois eu mexo com esse 2. Mais com menos aqui, ó, esse x é positivo. Esse denominador é negativo, vai dar menos. Né? Vou manter o x a menos 3 aqui, fazer um passo a passo sobre 3. Aí eu desço esse x a menos 3 para o expoente ficar positivo. Então, ó, y ao quadrado sobre 2 é igual a menos 1 sobre 3x ao cubo, mais constante. Vamos chamar de C1. Você vai entender já porque eu chamei de C1. Aí esse 2 está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, y ao quadrado vai ficar 2 vezes 1 aqui, vai dar 2. Então, é menos 2 sobre 3x ao cubo. E aqui, o 2 que estava dividindo, multiplica o C1 também. Então, vai ficar mais 2 vezes a constante 1. Só que, gente, 2 vezes a constante 1 nada mais é do que uma nova constante. A gente pode chamar de C. Apenas C, né? Então, vamos continuar ali em cima. Eu acho que é possível a gente fazer aqui nesse espacinho que nos resta, para não ter que apagar e a gente não ver o começo do exercício. Então, y ao quadrado ele vai ficar menos 2 sobre 3x ao cubo. 3x ao cubo, assim, né? Um 3. Mais uma constante que agora a gente vai chamar de C. E aí, para isolar o y, é só tirar a raiz quadrada. Então, y é raiz. Espera lá um pouquinho.
Oh, meu Deus do céu, a caneta tá rebelde aqui. Raiz quadrada de menos 2 sobre 3x ao cubo mais uma constante c. Beleza, gente? Essa é a nossa resposta desse exercício. Então vocês viram que esse exercício ele demandou no final a gente isolar o y, né? Ele precisou aí que a gente isolasse esse y no final, tá? Certinho? Vou apagar para fazer o item D. O item D, pessoal, é assim, ó. X elevado à quinta dy. Ó, o x está junto com o dy, né? E aqui 6y dx. Aqui vocês vão perceber que há uma necessidade de uma decisão de onde deixar esse 6. A verdade é bem essa, né? E eu recomendo que vocês deixem esse 6 em algum lugar onde fique uma regra de polinomial para resolver. Eu acho que ajuda muito. Então veja só, eu vou passar o y sozinho para o outro lado. Então eu vou ficar com dy sobre y, tá? Melhorando o d aqui, dy sobre y. E do outro lado eu vou ficar com 6dx sobre x elevado à quinta, certo? Vou aplicar a integral dos dois lados, integral de dy sobre y é igual, aqui eu já vou deixar o 6 do lado de fora, integral de dx sobre x à quinta. Prestem atenção, gente. Não adianta querer passar esse y para cima e colocar y a menos 1, porque ele vai promover uma divisão por zero, então não dá. O que eu quero dizer com isso, né? Se você fizer a integral de y a menos 1 dy e tentar fazer a regra da polinomial, vai ficar y a menos 1 mais 1 sobre menos 1 mais 1. Só que isso vai dar uma divisão por zero. Isso aqui na matemática a gente fala que, ó, não existe. Certo? Opa, deu um chacoalho aí. Bom, então o que acontece? A gente não vai fazer desse jeito, né? A gente vai, na verdade, fazer a outra regra, que é quando você tem um y de expoente menos 1, ou então um y no denominador, o resultado dessa integral é ln. Por quê? Porque a derivada de ln dava 1 sobre y, né? Então ln de y, ok? Deixa a constante para o outro lado. Desse lado, o x, esse x sim, esse sobe. X a menos 5 dx. Vou aplicar a regra. Então aqui ln de y é igual a 6, que multiplica x a menos 4 sobre menos 4. Soma 1 e divide pelo novo expoente. Certo? Somei 1. Menos 5, menos 1. Aliás, menos 5 mais 1 deu menos 4. Mais a nossa constante da integração. Beleza, continuando para o lado de cá, a gente vai ter ln de y é igual... Aí vamos lá, regra de sinais. Mais com menos dá menos. O 6 e o 4 se simplificam por 2 aqui, né? A gente vai cortar aqui, vira 3, vai cortar aqui, vira 2, né? Dividindo por 2, então vai ficar 3 meios. E o x a menos 4 já desce, então vai ficar 3 sobre 2, x a menos 4 desceu, virou x a quarta. Mais a constante. Pronto, ó, já tá ficando melhor, né, a expressão. O que a gente vai fazer agora? Para isolar o y, eu tenho que aplicar a base e dos dois lados da equação. Então eu vou ficar com base e elevado a ln de y. Aí vocês vão ver que vai cancelar o e com ln, né? E do outro lado aqui, ó, e elevado a menos tudo isso aqui, ó, 3 sobre 2 x a quarta mais c. Tudo isso aqui é expoente do e. Do lado esquerdo, cancelou o e com ln, certo? Ficou só o y. Do lado direito, eu vou ficar com e elevado a menos alguma coisa, menos 3 sobre 2x a quarta, né? Tudo esse negócio aqui é o expoente do e. Horrível, né? E esse mais c no expoente eu posso fazer vezes e elevado a c.
Já que vai sofrer alteração essa C, eu vou chamar ela de C1 aqui, ó, desde o começo. A gente sempre faz isso, ó, chama de C1. E agora é E elevado a C. Gente, o número E, para quem não se lembra, ele é um número irracional. Se você colocar, por exemplo, uma calculadora científica aqui, ó, e colocar aqui, ó, por exemplo, né, não sei se vocês conseguem ver muito bem aqui, mas se eu colocar aqui, ó, alfa E e der o igual, aparece o número E. Se eu elevar esse E a uma dada constante, suponha que essa constante fosse 2. Vai dar um número, vai dar uma constante, né? Só para dar exemplo, eu coloquei essa constante valendo 2. Então o que, que acontece aqui? Esse E vezes E elevado a C1, isso aqui é uma nova constante. E uma outra coisa, gente, o sinal aqui não está negativo, eu posso jogar essa base E, essa primeira base E, essa, para baixo. Então eu vou deixar esse E elevado a C1 que virou uma nova constante C. Veja que eu não estou colocando mais C1. E vou jogar a minha base E aqui para baixo. E elevado a 3 sobre 2x à quarta. Né? Ele virou agora um denominador. Mas tá... Tô numa briga aqui com essa caneta hoje que vocês não têm ideia. Ela não está querendo fazer o meu x bonitinho como eu queria, mas 2x à quarta. Pronto. E isso aqui poderia ser representante da resposta, tá? É claro que a resposta ela pode estar em outros níveis também, aceita, né? Aceitável. Mas essa é uma maneira de representá-la. Tudo bem, gente? Agora vamos para o último item, item E. Vamos dar uma olhada. Ó. É um item que é aplicado à populacional. Vamos dar uma olhada. Ó. Item E. A gente tem dp, o pessoal não gosta muito dessa dp, mas dp é variação da população em função da variação do tempo. É igual a p, população, sobre 200. Gente, o modelo de Malthus, que é um modelo de crescimento populacional que a gente vai estudar em umas aulas posteriores, ele trata de algo dessa natureza, né? A derivada da população em relação ao tempo, ela é uma constante vezes a população. No caso, a constante aqui é 1/200avos. Tá? Daria até para representar como um número decimal. Beleza, mas por enquanto a gente não está muito preocupado com isso não. A gente está preocupado em colocar uma letra de um lado, outra letra do outro, né? Então o dp e o dt estão juntos, eu quero separar. Então eu vou ficar com dp desse lado, dp, né? E aí o p vai descer para o lado de cá, ó, perto do dp. Do outro lado sobe o dt e fica dt sobre 200. Você vai ver que nem tem a variável t, né? A variável t na sua forma primitiva. Aí eu vou fazer a integral dos dois lados de dp sobre p. Deixa eu ver se dá para eu trocar de caneta aqui. Será que essa canetinha vai me ajudar? Vamos ver. Integral, opa, essa está melhor, de dp. Eu não sei por quanto tempo. dp sobre p e aqui a integral de dt sobre 200. Opa, aqui é o seguinte, essa daqui fácil, ln de p, sem churumelas, sem enrolação, né? Já vimos no outro item, no item anterior que era isso e acabou. Desse lado, o que eu vou fazer? Eu vou escrever 1/200avos do lado de fora da integral, integral de dt. Agora, gente, integral de dt, sozinha assim, ela é, vamos colocar aqui ln de p, né? Integral de dt é t. Então aqui a gente vai ter 1/200avos vezes t, mais a constante. Aí vai ficar ln de p, que no caso de uma aplicação em população seria logaritmo da população, né? Aqui t sobre 200, coloca o t no numerador, multiplica pelo 1 ali, né? Mais a constante. Agora eu vou aplicar a base e. E elevado a ln de p, a gente já fez isso no outro item também, não precisa mais detalhar tanto assim, né? E e elevado a t sobre 200, mais uma constante. Como essa constante vai sofrer a alteração, C1 nela. Tá bom? Tá legal. Aí, vamos lá. Só retomando o que a gente já tinha visto no outro item, vamos reforçar aqui, ó. Cancela a base E com ln, certo? Cancelou a base E e o ln, fiquei com P, de população. População. E do outro lado, vai ficar E elevado ao tempo sobre 200, né? T sobre 200,
vezes, porque soma no expoente é vezes na base, vezes z elevado a c1, que vai gerar uma c2. Só para vocês terem uma noção, normalmente essa constante, vocês vão ver lá nas aplicações depois, na hora da gente aplicar, essa constante aqui, ela normalmente é a população inicial, é o nosso P0. Mas não é o momento ainda, vamos deixar desse jeito por enquanto, tá? Então é isso aí, pessoal. E é isso aí, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, aperta o botãozinho inscrever-se, dá um joinha aí no nosso vídeo e também aperta o sininho de notificações. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Tchau!